Bem-vindos a mais um Ressonância, esse podcast que convida pessoas extraordinárias para ressoar conhecimento no universo da saúde. E hoje eu tenho a honra de receber Léo Costa. Ele é mestre e doutor em fisioterapia, pesquisador, orientador de pós-graduação, mas é mais provável que vocês o conheçam das redes sociais. Porque ele comunica com milhões de pessoas, traduzindo ciência no dia a dia, desmistificando fake news e provocando um pensamento crítico com leveza e clareza. A gente vai falar sobre tudo, sobre ciência, rede social, bastidor de produção de conhecimento e polêmicas, porque polêmicas estão frequentes nas redes sociais. Ozonioterapia, soroterapia, não está faltando questões a serem discutidas aqui. Então, queria agradecer muito, Léo, por ter aceito esse convite, e foi muito graças ao Medicoff, que é um patrocinador comum dos nossos programas. E já começo soltando uma pergunta que é: quando você decidiu falar de ciência nas redes sociais, talvez você tenha sido uma das primeiras pessoas a começar a divulgar a ciência de maneira séria nas redes sociais. Eu te acompanho há um super tempo. E já te parabenizando por esse trabalho, que é fundamental. Obrigada, Lu, obrigado pelo convite. Obrigado a Medicoff, né, que patrocina os nossos podcasts, o PBcast, o seu podcast. Estou super feliz de estar com você, tá uma honra. Olha só, eu comecei a fazer... Eu dou aula de prática baseada em evidências desde 2007. Então, assim, eu não sei se eu sou o primeiro, mas eu acho que eu fui um dos primeiros a ensinar isso em sala de aula, né? Eu sou um cara bem da área da academia mesmo. Eu trabalhei na clínica há muito tempo, mas eu sempre dediquei muito para a universidade. Eu tinha horror de rede social. Eu tinha horror. Eu achava que rede social era coisa de idiota, de babaca. Eu não gostava. Mas por pressão, assim, dentro de casa, falou, pô, você poderia falar alguma coisa fora do ambiente universitário. Em 2015, eu abri um Facebook e comecei a falar muito de evidências de dores musculoesqueléticas para fisioterapeutas, que é a área onde minha área de formação. E ali eu descobri que os fisioterapeutas sabiam menos de evidência do que eu imaginava, sabe? Então, eu comecei a fazer muito conteúdo, eu entrava em tudo quanto é briga com os amigos para discutir um pouco, ganhei uma certa notoriedade dentro da profissão, e em algum momento ali eu fiz eu virei a chave um pouquinho, porque eu vi que eu estava ficando muito agressivo com os meus amigos de profissão. E a minha esposa, que é minha co-host no PBcast, ela falou assim, Léo, o Facebook era tudo por escrito na época. Então ela falou assim, eu não acho que você é esse Leonardo que está escrevendo aqui. A sua escrita é dura, ela é clara demais e tal. Às vezes a pessoa vê você falando, sua expressão facial vai ver que você está, na verdade, preocupado com a profissão e não querendo bater em todo mundo. Aí nós abrimos um canal no Instagram em 2017 e eu comecei a fazer vídeo, morrendo de vergonha. Aí eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou professor universitário, não posso fazer isso e tal. E aí eu comecei a fazer e, para minha alegria, eu achei que eu recuperei um monte de gente que eu tinha perdido na época. Então eu comecei a falar de coisas simples, e aí assim, eu fiquei muito voltado dentro desse mundo, dor musculoesquelética, fisioterapia esportiva e tudo, até que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, é que aí eu meio que virei uma outra chave, eu percebi que o problema não era a fisioterapia. Os discursos não baseados em evidência, pseudociência, estava muito além da minha profissão. O que me deu um certo conforto. Eu já pedi desculpa para meus amigos da minha profissão várias vezes. E eu não tinha nada para fazer. Estava com o bebê em casa. Comecei a fazer vídeo todo dia sobre vacina, sobre máscara, sobre tudo que você imaginar. Eu vi que os problemas nos artigos eram os mesmos. E o meu canal explodiu de gente, entendeu? E aí eu comecei a fazer divulgação científica de outras coisas, além da minha própria expertise. E tô aí até agora, eu adoro o que eu faço, acho muito importante algumas pessoas pularem o muro da universidade e trazer conhecimento para as pessoas. Eu acho que vivi uma trajetória com algumas semelhanças, e existia um pouco de preconceito na academia, e eu percebo que depois da pandemia isso deu uma diminuída. E às vezes agora até percebo um caminho oposto, das pessoas que olhavam com maus olhos essa divulgação científica pública, querendo se aproximar um pouco mais. Você sentiu essa mudança? Eu senti, eu ainda sinto um certo... Não, eu não me sinto ofendido, tá? Mas assim, na universidade eu tenho uns apelidos que eu não sei se são muito legais, sabe? O blogueirinho, nossa, que dia que você vai vestir de não sei o que lá, eu nunca fiz isso e tal. Acho que cada divulgador tem o seu estilo de fazer as coisas. Então, mas melhorou muito. E tem muita gente que fala, pô, isso é muito legal, eu jamais imaginei que ia dar certo. Então, assim, eu concordo. E eu não acho que divulgação científica é para qualquer um dentro da universidade, e entendo completamente quem quer ficar lá dentro. Mas eu percebi e percebo todo dia, Lu, senão a gente não estava aqui agora. Esse episódio não ia existir se não fosse rede social. De você saber que tem um outro colega que faz conteúdos que
porventura sejam interessantes para a sua audiência, e esses colegas se trocam de ideia o tempo todo e ajudam a comunidade, né? A ideia do meu canal é muito voltada para profissional de saúde. Mas o meu chute é que 30% são pessoas comuns, que estão desesperadas atrás de informação, que não sabem qual médico procurar, eles não confiam. E aí eu fico morrendo quando eles falam, me indica um dermato, me indica um professor de educação física. A gente tem uma baita responsabilidade de indicar as pessoas, né? Mas eu vejo que funciona super bem. Existe uma demanda social disso, que a gente tem que estar presente. Você abandonou a clínica? Como é que tá essa Olha questão? só, a minha clínica foi o seguinte, eu fiquei como fisioterapeuta clínico até 2005, eu me formei em 1997, tá? Foi quando eu fui para a Austrália fazer meu doutorado. Então eu fui um fisioterapeuta de clínica mesmo, tinha uma clínica na cidade de Belo Horizonte, e ao meio tempo eu vi que a área acadêmica era um negócio que mexia comigo. Ensinar, explicar, falar, eu adoro falar, não me dá um microfone não que eu não paro. Então eu fiquei... E eu não conseguia, em 2004, quando eu comecei a procurar doutorado, não tinha doutorados em fisioterapia no Brasil. Tinha um na Universidade Federal de São Carlos. E não tinha nada nas linhas de pesquisa que eu queria. Então eu falei, cara, eu fechei a porta e fui embora pro exterior. Era professor concursado da PUC de Minas, eu amo aquela universidade. Fui para lá e lá eu ainda cliniquei. Eu consegui uma vaga de fellow de clínica e eu conduzi ensaio clínico e trabalhava. E dei aula na Universidade de Sydney. Quando eu voltei para o Brasil, eu vim trabalhar na Universidade do Estado de São Paulo, que eu coordenei o programa de mestrado e doutorado em fisioterapia, um programa nota 5 na CAPES. Eu coordenei esse programa por 13 anos e por 10 anos eu coordenei o estágio de ortopedia clínica lá. Que legal. Que é muito legal. A Unicid tem uma clínica incrivelmente linda no bairro do Tatuapé, e eu brinco que a gente pega o resto do que o SUS não quer. Então, quando a pessoa não tem mais para onde ir, eles vão buscar as clínicas universitárias. E lá, a gente tem piscina aquecida, a gente tem todos os equipamentos, dinamômetros, cinético, coisa que nenhuma clínica particular tem. A gente tem lá. E aí eu acho assim, muito legal, porque você dá um atendimento de primeira linha para a comunidade super carente. Eu brinco que todos os motoboys da Zona Leste que fraturam vão pra lá e tudo. E, de novo, no evento da pandemia, houve uma substituição financeira da universidade. Ela decidiu que professores e doutores não poderiam ficar lá mais, e aí eu parei. Então, assim, eu fui até 2020 eu fiquei clinicando com os alunos e tudo. E eu sinto falta porque eu acho que... eu sou pesquisador clínico, né? Eu trabalho com epidemiologia. É bom você estar vendo os problemas acontecendo para você tentar buscar soluções. Acho que ajuda bastante. Mas hoje, você se considera muito mais um divulgador científico ou você ainda se considera um pesquisador? Eu sou um pesquisador, eu trabalho em regime parcial na universidade. Estou orientando, nesse momento eu tenho 4 alunos, um de doutorado e 3 de mestrado. Não consigo largar. A gente tem um instituto de prática baseada em evidências, que a gente forma pesquisadores e profissionais de saúde que querem aprender sobre prática baseada em evidências. Se você me perguntar qual que é a minha profissão, eu sempre vou responder a palavra professor. Eu acho que eu estou na docência e acho que o papel da divulgação científica nada mais é do que uma outra forma de ensinar as pessoas sobre outras coisas. Atuando como professor em diferentes ambientes com públicos diferentes, né? Porque até na rede social não deixa de ser um modo de exercer a docência até para o leigo. Claro. Eu acho que existe uma... Não sei se você percebe isso, eu percebo claramente uma dificuldade do leigo e até do profissional de saúde de entender metodologia científica. Acho que da base mesmo de ser, até dentro das universidades, uma formação muito deficitária. Muito. E a gente consegue ir educando esse público. Eu percebo que o meu público, por exemplo, mais antigo, hoje já sabe um pouquinho mais o que é uma revisão sistemática, o que é uma meta-análise, o que é um estudo clínico randomizado, por que ele é diferente do observacional e tudo mais, sendo leigo, só porque ele se interessa. E isso é muito importante, né? Acho que para a educação da população, nesse momento que a gente vive, que acho que agora a gente poderia começar a falar um pouco sobre fake news e as questões todas que estão povoando e muito presentes nas redes sociais. Você percebe que aumentou? Você já está, então, desde 2015, 2017, presente ali. Você acha que cada vez mais tem surgido mais picaretas ou isso já era... Eu não sei, eu tenho dúvida se isso já existia e a gente não percebia tanto ou se está aumentando de fato. Deixa eu te contar uma história muito boa. Eu ganhei uma verba de pesquisa uma vez para fazer um trabalho na Índia.
Então eu fiquei 5 dias na Índia treinando uma equipe para coletar dados para gente. E o chefe do hospital de reabilitação me chamou para almoçar na casa dele. E ele me contou a seguinte história. Ele falou que nos anos, se eu não me engano, eu vou errar a cronologia, nos anos 70, mais ou menos anos 80, ele veio para o Brasil a mando do Ministério da Saúde da Índia para comprar vacinas de poliomielite do Instituto Butantan. E ele me contou que eles fizeram uma compra gigantesca para a população e isso foi noticiado, que estava vindo as vacinas do Brasil e o Brasil tinha um sucesso imenso com o Zé Gotinha, essas coisas todas. A aceitação dessa vacina foi catastrófica na Índia, porque os líderes religiosos dentro dos seus templos, olha que engraçado, eles rapidamente disseminaram que aquilo ali era uma tentativa de castração química e tal. E o país que tem mais poliomielite no mundo é a Índia. A parte sul da Índia é repleta. Os hospitais de fisiatria, hospitais de reabilitação na Índia são numerosos, escandalosamente numerosos, de tanto gente sequelada de poliomielite. Eu tive lá, Lu, em 2013. E ali eu voltei com uma pequena impressão que a fake news sempre existiu. Os meios de comunicação é que mudaram. Então, assim, na Índia, quando eu fiquei hospedado lá, você liga os canais de TV, tem 100 e tantos canais, 90% são de diferentes religiões, e diferentes línguas. E essas grandes comunidades, elas divulgam, as coisas andam muito rápido. Sim. O que aconteceu é que acho que o meio de divulgação aumentou, e eu acho que aumentou, respondendo a sua pergunta rapidinho, eu acho que aumentou o número de picaretas, sim, mas também aumentou os veículos de comunicação para a gente identificar esses caras. Sim. Então, assim, é um pouco das duas coisas. E a loucura que eu penso é que ferramentas maravilhosas como o WhatsApp são veículos de comunicação para o céu ou para o inferno. Eles são veículos de disseminação de fake news, de coisas incorretas. E não precisa ser só na saúde, na economia, jogo do tigrinho, política, tudo. Dissemina muito rápido coisas que ninguém está checando se aquela informação é verdadeira. E aí, Lu, é que eu acho que profissionais éticos deveriam marcar presença nas redes. Eu tenho uma teoria, e tem muito a ver com a Medcoff, inclusive. Para a medicina, o que é evidente é que houve um aumento acelerado das escolas de medicina, em consonância com um imediatismo maior da juventude. Mas tem muito aluno que demora, às vezes, para entrar numa faculdade, paga muito caro, e ele quer, logo depois, já ter um retorno financeiro, uma visibilidade, e ele, muitas vezes, não tem acesso a uma residência que é fundamental para o médico. Concordo. Então, assim, quem está em busca de uma residência, Medcoff pode te ajudar, porque é uma super preparação e é fundamental para a formação médica. Você sai da faculdade sem capacidade de tratar nada, e principalmente nem o básico, porque o básico é o mais difícil, né? Tá no UBS. E aí, esse médico é quem está muitas vezes achando que a solução mais rápida é abrir um Instagram e falar coisas que... E, na verdade, muitas vezes é por ignorância. Concordo. Ignorância. Ele nem tem a formação suficiente para saber complicações de uma soroterapia ou de um suplemento que pode trazer uma insuficiência hepática aguda, porque ele nem teve essa vivência. Então, é o contexto, né? Eu não acho que eles se enquadram no perfil do... O charlatão é um cara que vende deliberadamente algo danoso para a população. A maioria das pessoas que a gente até às vezes fala, nossa, que picareta, como é que alguém tá... Eu não acho que ele é charlatão. Eu acho que ele tá falando uma bobagem. Ele é mal formado. Ele é mal formado, ele é um consumidor de pseudociência. Como ele tá ansioso, ele é presa fácil. E também tem a questão comercial, que eu acho que ele quer ganhar dinheiro porque ele gastou muito, estudou por muito tempo. Deve ter uma pressão familiar, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas estão menos dispostas a ir para o interior, trabalhar no sertão, onde tem uma deficiência. Concordo. E talvez isso exista nas outras áreas da saúde também, nutrição, fisioterapia e psicologia, Lu, etc. Eu ia te interromper no início da sua frase. A medicina foi a última que explodiu. Né? A físio, a psicologia, isso sempre teve. Então, assim, e o que eu acho bacana nos médicos é que vocês têm uma força de voltar atrás, assim. Eu vi agora, recentemente, um vídeo do Alexandre Padilha, né, ministro da Saúde, falando assim que está em curso uma ideia de fazer uma prova. Né? Então, você vai ser bacharel de medicina, mas você não vai ser médico, né? Tipo uma OAB para o médico. Isso. Eu falei, cara,
Tem que Eu ter. conheço todos os presidentes de conselho de fisioterapia. Eu falei, que dia? Vamos lá, cara? Tem que ter. O fisioterapeuta que não tá sabendo palpar uma coluna, não sabe onde estão, não tá sabendo atender, né? E cadê? Né? Eu me formei num curso de 5 anos integral. O que eu tô vendo é uma redução de carga horária absurda. E eu tenho medo, cara. Exato. E eu até falo, você colocou aquele ponto de como indicar profissionais. Na medicina, a primeira questão que eu falo quando alguém me pede em rede social uma indicação é: olha o RQ, porque ele tem que ter o título de especialista. Então, as sociedades médicas protegem a especialidade. Então, se o cara colocou lá endocrinologia ou dermatologia, dá uma entrada lá no CREMESP e busca pelo RQ. E aí, se não tiver, cai fora. Então, é uma forma de separar o joio do trigo, de pelo menos ter a certeza que aquele cara tem uma formação. Um treinamento, né? Viu o paciente. Isso é o mínimo, né? E eu acho que nas outras áreas, talvez, não tenha. E é fato que as faculdades, em geral, não preparam, principalmente a questão da saúde baseada em evidência, né? Não tem. Lu, isso que a gente fez um estudo em colaboração com a Universidade Federal do Espírito Santo. Nós fomos nos currículos de odontologia. Por quê? Porque a menina era da odonto. Ela foi nossa aluna e me procurou. A gente pegou as ementas de todos os cursos de odontologia aberto no Brasil. Lemos todas as ementas. E procuramos conteúdos que, se você juntasse tudo, tinha alguma cara de saúde baseada em evidências ou medicina baseada em evidências, pode ser do jeito que você quiser rotular isso, que basicamente é como consumir pesquisa, não é como fazer pesquisa. Então não era metodologia, é como interpretar artigos científicos. 3%. Caramba. E aí eu falei assim, existe alguma razão para a gente pensar que medicina é diferente? Não tem. Medicina veterinária, psicologia não é. Então assim, você tem algumas ilhas, uma mosca branca que você nem sabe por quê, e talvez é porque tinha um professor lá que pediu de joelho pro coordenador, falou, me dá 20 horas aula aqui para eu ensinar isso aqui. Sei lá, tem a Faculdade Baiana de Medicina, que o Luiz Correia tá lá, aí, que é um grande professor de medicina baseada em evidências. Aí é claro, como ele tá lá no corpo docente, ele mantém isso. Ele plantou, o reitor comprou a ideia, e o bonito é que o Luiz conseguiu colocar em todos os cursos de saúde e conseguiu treinar todo o corpo docente. Então, ele fez um negócio para mim completamente diferente do que eu já vi no Brasil. Mas nem a disciplina, porque às vezes tem a disciplina isolada. O professor de PBE está lá dando aula sozinho e ele está até lutando contra os seus próprios pares, mas já é melhor do que não ter. Né? Então, assim, acho que a gente está engatinhando. O legal disso tudo, Lu, é que as pessoas sabem, ou pelo menos sabem que existe um negócio chamado medicina baseada em evidências. Talvez nem saiba o que é, ou não sabe a fundo. Mas hoje, qualquer pessoa fala. Até o picaretinha fala algo baseado em evidências. Ele precisa de um artigo, ele precisa de algo para falar. Isso que eu ia comentar aqui. Eu acho que até eu já ia perguntar do Instituto, que acho que você está suprindo um pouco essa falta da informação sobre PBE, de uma maneira que acho sensacional o que tem acontecido da gente ter outras vias de formação e complementação. Mas, pensando que a prática baseada em evidência hoje virou até um modo a mídia mesmo coloca, né? Estudo, tá na capa, e muito nas redes sociais de mídias grandes, BBC, UOL, Folha, todo mundo, o estudo, a meta-análise e tal. Então, o leigo tá sendo impactado. Tá. Pro bem ou pro mal, né? Eu imagino que se já é difícil pro profissional de saúde, que teve uma formação deficitária, já é difícil, até para quem tem uma boa formação, porque hoje tem uma quantidade de publicações infinitas, ou seja, é muito difícil você estar atualizado na sua área de expertise. Imagina, sobretudo, da fisioterapia ou da medicina, é impossível. Imagina o leigo que pega uma revista falando que isso é bom e o outro não, isso é péssimo. Ô, Lu, como é que ele faz? Imagina que, semana passada, tá? Nós estamos gravando esse episódio aqui em setembro de 2025, né? Porque vai ficar atemporal. Semana passada foi publicado um estudo que a mídia falou assim, pesquisadores da USP acompanharam por 8 anos um grupo de pessoas e eles descobriram que adoçantes aumentavam o declínio cognitivo.
Você não tem noção o que acontece com a minha vida quando acontece isso, Todo né? mundo te manda, Todo né? mundo manda. 200 pessoas. E aí fomos ler o artigo científico e tudo, e de fato eles encontraram, mas tem uma série de interpretações diferentes daquilo. E as pessoas às vezes não têm noção do dano que isso pode causar. Diabéticos abandonando o uso de adoçantes com medo de ter um declínio cognitivo. Se aquilo for verdade, é um estudo observacional, tem todo detalhe, a estimativa de efeito é extremamente pequena. Ainda se ele causasse algum declínio, ele seria muito pequeno. Então, a relação... Ninguém falou assim, gente, mas calma aí, ó. A relação de risco-benefício é muito, muito ruim. Não vale a pena jogar o seu adoçante fora e começar a botar açúcar no seu café. Ô, Léo, mas você não acha que, em geral, o pesquisador coloca essas questões no paper? Isso está na discussão e tudo mais. O erro é da mídia, que transforma aquilo que não é ruim, e muitas vezes o estudo é bom, e ele coloca essas questões, principalmente na discussão, né? As deficiências do estudo, as limitações. Só que as pessoas não leem mais, mal leem o resumo quando leem. E a mídia transforma isso num título... Uma catástrofe. Que ela coloca no Instagram, só trazendo uma mensagem que o pesquisador nunca afirmou. Exato. Então... Imagina o título, Estudo da USP, da Universidade do Brasil, com 12 mil participantes, aí você fala, uau, por 8 anos, aí ele vem a manchete, o que concluiu, né? Publicado na Neurology, é uma baita revista. Então, uma baita revista. Então, assim, ali é o código de catástrofe pro leigo. O jornalismo, o Brasil, nós já fizemos algumas discussões nessa no nosso podcast. Nós não temos jornalistas científicos ou um grande número. Então, uma pessoa que está ali catando notícia, os press releases geralmente são muito ruins. Na época da pandemia, eu fiquei horrorizado com os press releases que eu li. Eu falava, gente, agora a gente tem um outro problema. É o que a própria... E, às vezes... O resumo que o pesquisador escreveu, ele tem algum nível de exagero de interpretação. Isso cai na mão do jornalista, ele traduz aquilo ali, joga para cima, entrevista 2 pessoas, o tal do dois-ladismo, pega um paciente, pega um médico, pega um a favor, pega um contra, monta um pacote, solta na capa da Folha de São Paulo. Isso causa um pânico desnecessário, confunde a população. A população hoje em dia, Lu, tem medo de vacinar. Vacina de influenza. Então, assim, nós precisamos arrumar esse cenário. O legal, por exemplo, lá no Instituto de PBE, nós temos vários jornalistas que fizeram a formação, porque eles querem aprender. Isso é muito legal. Muito legal. E jornalistas nos procuram agora. Então, assim, a Veja Saúde me procura muito, e às vezes ela já pegou a opinião dos experts e fala assim, deixa eu pegar a opinião de um pesquisador para ele ler para mim e fazer isso. Eu falo, me dá 2 horas aqui que eu leio e te resolvo isso aqui, te ajudo a montar uma informação que seja verdadeira e que não cause mudança de comportamento de paciente na vida real. Porque tem hora que... Eu fico imaginando, assim, quando é da pediatria, por exemplo, no dia seguinte, os consultórios de pediatria, a secretária não consegue trabalhar. Porque as mães estão desesperadas ligando, olha, essa é uma nova dieta para autismo. Meu filho agora, sabe, essas coisas malucas que a gente ouve. Então, assim, o Harari, aquele cara que escreveu Sapiens, ele fala o seguinte, mais informação não é mais verdade. E a gente está com muita informação. E é super difícil haver ações coordenadas de tentar controlar isso. Uma vez que uma notícia incorreta saiu, você só corrige parcialmente aquilo. Isso claro, eu tenho lido muito sobre isso, sobre divulgação, assim. Daí acho a importância de ter mais gente falando a verdade, ou o mais próximo da verdade atual, baseada na ciência. E esses canais mais fortes do que o que prega, ou divulga, ou traz fake news. Qual é o tema, o assunto, que quando você solta, você sabe que é treta? Eu vou falar de algumas coisas, assim, cara, existem... Eu vou falar um que me veio na cabeça agora. Autismo. Tá? Eu conheço muito bem a comunidade autista e eu sou muito solidário às mães e aos pais dessas crianças e tudo. É uma comunidade extremamente unida, extremamente vulnerável. Eles estão em busca de soluções para os problemas da vida dele. Eu acho que isso na pediatria em geral, porque filho é a coisa que a gente mais gosta no mundo. Mas eles também são os mais vulneráveis à pseudociência.
Então, todas as vezes que eu fiz conteúdos de autismo, o engajamento das famílias é assim, eles querem devorar a informação. Inclusive, uma vez eu li uma revisão sistemática que falava que uma coisa muito conhecida no autismo assim, não era tão boa igual falaram, eles se rebelaram contra mim. E eu entendi aquilo, a dor deles é diferente. Né? Eu acho que eles esperavam que eu sempre vou dar notícia para que eles gostariam de ouvir. E eu acho que não é papel do divulgador científico fazer isso. Autismo é uma delas. E com todo o seu rol de coisas ao redor daquilo. Você viu que o Trump falou sobre autismo? Que eles querem descobrir uma causa. Aí voltaram a falar um negócio de ingestão de paracetamol das mães. Aí já tem estudo. Alumínio de vacina recentemente. Esse é um caso legal, Lu. Foi publicado um artigo no Annals of Internal Medicine, uma das minhas favoritas, que o cara calculou quanto de alumínio teria se você consumisse todas as vacinas disponíveis no mercado, no sistema público de saúde de algum país na Europa. E era assim, era miserável, irrisório. E assim, houve uma pressão, como é Annals of Internal Medicine, é da Academia Americana de Physicians, né, de médicos, houve uma pressão do Kennedy Jr. para fazer um retraction, tirar o paper. E o editor falou, cara, eu não tenho nenhuma razão para tirar isso. Aí eu falei, cara, você está tendo pela primeira vez na história um órgão governamental tentando bater em revista científica. Eu fui editor-chefe de revista. A nossa cabine tem que ser blindada. Ninguém pode ficar batendo na sua porta, não. Né? Então, assim, isso é muito perigoso. Mas acho que a gente está vivendo um momento perigoso nos Estados Unidos. Porque as universidades estão aceitando a pressão porque elas precisam. E isso é gravíssimo. Né? E estão mexendo em comitês no FDA, no CDC. Fechando bancos de dados que eram fundamentais para pesquisa. Pesquisa de RNA, mensageira e vacina, assim, investimentos, assim, de anos e anos. O que eu sempre achei estranho nessa história, a gente desviou aqui um pouco, mas nós vamos voltar lá na treta. Do autismo. É cortar a verba com um projeto no meio. Eu não consigo entender isso. Então, por exemplo, se o Brasil um dia falasse assim, olha, nós não vamos fazer mais pesquisa em transexualidade, por exemplo. É simples, é só no próximo edital falar, olha, nós não vamos financiar isso. Mas aí tem que encerrar o que está em andamento. Tem que encerrar o que está em andamento. Você já então investiu. Imagina um aluno de doutorado, um professor, alguém que está fazendo uma linha de pesquisa e dá tempo do cara falar, bom, eu vou terminar esse projeto e eu vou fazer uma migração de carreira. Sim. Aliás, isso acontece, tá? Então tem hora que você passa a não ser mais prioritário. Na época da pandemia, adivinha qual que era a prioridade de investimento? Era para eles. Claro que era. Lógico. Então, assim, eu tô achando muito cruel essa forma, assim, não, vamos cortar projetos em andamento. Como eu sou pesquisador, eu fico imaginando a dor que é isso, tá? Volta na treta. Eu acho que existe um ranço da população, e eu acho que até se justifica razoavelmente, de problemas que a indústria farmacêutica causou no passado. Então, a indústria farmacêutica tem um histórico ruim. O que ninguém acompanha é que, por causa dessas catástrofes, muitas coisas mudaram. Eu sou consultor de indústria farmacêutica, tudo tem que ser muito falado direitinho, para que não... Eu falo várias vezes, nossa, eu não sabia que eu não podia fazer isso. É super bem regulado, é super controlado, auditado, tudo. Ou seja, existe uma probabilidade muito pequena de repetir catástrofes como talidomida, a crise dos opioides, entre várias outras coisas. E aí vem uma outra indústria, que é uma parte da indústria wellness, a parte da indústria de suplementos, a parte de... Aí vem de toda a alternativa, que sempre que a gente vai ali, existe uma reação muito forte da comunidade. Então, assim, eu não sou contra absolutamente nada da indústria wellness, nada da alternativa, vírgula, que funcione. Existem várias coisas maravilhosas na indústria wellness que funcionam. Eu bato muito no pé da extrapolação além dos dados, da pseudociência, de interpretações em estudos que ainda estão na fase de animal e nós já estamos levando para o humano. E aí é um material extremamente rico para divulgador científico ficar falando. Ao ponto, Lu, que uma vez eu fiz uma reunião lá em casa com a minha esposa, que trabalha comigo e com o meu sócio, o Luiz. Falei, ó, eu vou parar de falar de medicina alternativa. Fica parecendo que esse é o único problema da ciência. Não é. Nós temos cirurgias ineficazes, medicamentos ineficazes, terapias ineficazes. A gente precisa falar sobre isso. E também cirurgias eficazes, terapias eficazes, tudo eficaz. Eu falei, vamos parar um pouco. A gente até deu uma parada de falar. Mas sempre flerta, vem uma coisa nova. Creatina para demência. Aí começa a dar creatina para idoso. Creatina para idoso para melhorar a sarcopenia, sendo que ele não faz exercício físico. Eu falei, por que você vai dar suplemento se você não tem estímulo? São coisas meio básicas do básico, né? Mas tem um artigo publicado e você vai ver uma porcaria. Então, assim, essa área
bate muito. E tem umas coisas que eu jamais imaginei que era assim, sabe? Aromaterapia, agora o ozônio. Mas eu acho que no final o que as pessoas não entendem é que são indústrias tão bilionárias quanto a farmacêutica. Mas você não acha que hoje a gente está vivendo um pouco no universo wellness e longevidade e saúde e esporte, atividade física, uma questão positiva, Claro. que é falar muito mais sobre isso. E eu digo que o meu canal Fala Lu, o meu grande ponto é atividade física e o impacto da atividade física na transformação de tudo da vida, que é extremamente positivo. Só que é natural do ser humano, muitas vezes, querer o caminho um pouco mais fácil, o atalho, porque não tem glamour nenhum. Você virar para a pessoa e falar, você vai ter que se exercitar para o resto da vida. E aí, pode escolher o que for, mas você vai ter que fazer uma atividade aeróbica, um treinamento de força. Você vai ter que ter uma dieta relativamente saudável para o resto da vida. E você vai ter que dormir bem para o resto da vida. Isso tem pouco glamour e você fala uma vez. Eu falo que todos os meus vídeos eu repito a mesma coisa. E aí, é mais legal você falar que se você tomar também a creatina, ou a cúrcuma, etc. Só que as pessoas não entendem que medida de efeito, e aí acho que você podia até falar um pouco sobre isso para educar e para ilustrar para as pessoas, assim, a medida de efeito, pode até existir, a creatina, por exemplo, ela é tão marginal em relação a, por exemplo, a pessoa se exercitar 3 vezes por semana, e a pessoa às vezes não quer ou não consegue colocar em prática o hábito, e ela gasta o dinheiro com a creatina. E isso é um pouco do ser humano. É aquela história de comprar, o que é comprável é mais fácil. Mas eu acho que a gente tem que entender esse público e trabalhar para que ele consiga ir mantendo as questões de hábitos saudáveis. E aí, em paralelo, ele vai escolhendo e se ajeitando. Eu vou dar um exemplo do suplemento. Vamos falar assim, né? Creatina. Creatina é o suplemento mais estudado do mundo. Ele tem evidência que funciona para ganhos de força, em pessoas que treinam bem. Entendeu? Tem o primeiro porém nisso tudo. Eu falo, cara, você já está treinando bem? Aí a pessoa, o que você está falando de treinar bem? Eu falo, treinar bem mesmo. Você consegue levantar carga bem e tudo? Eu faço pilates 2 vezes por semana. Eu falei, cara, será que pilates 2 vezes por semana? Nada contra o pilates, não. Mas pilates 2 vezes por semana, qual é o benefício adicional de botar creatina nisso? Eu não acho. Agora o cara fala assim, eu faço crossfit 5 vezes por semana, eu acho que ele pode se beneficiar de creatina se ele for um respondedor. Tem gente que não é respondedor e nós só vamos saber isso com biópsia. Então não vamos fazer biópsia nas pessoas para fazer isso. Ainda assim, o ganho é marginal, o ganho é pequeno. A Raquel Castanharo, que você já conversou com ela fala muito de tênis de placa para corrida. Qual que é o ganho adicional disso? Eu sou tenista. Então, assim, no tênis, você botar uma raquete de um tenista profissional na mão de um amador é ruim. Ele vai errar mais. Então é melhor ele começar com uma raquete que a gente brinca que é uma raquete que perdoa. A bola não precisa bater no centro das cordas para ele se divertir, devolver as bolas. E depois ele vai investir dinheiro em boas cordas, em boas raquetes. E por aí vai. Eu acho que no tênis é um pouco mais... isso é mais fácil das pessoas entenderem. Eu acho que a questão do... Eu vou começar a usar whey. Eu falei, mas como é que tá essa dieta aí? Você bateu um papo com o nutricionista? Você não tá comendo um monte de coisa ultraprocessada e vai só tocar mais um pozinho de whey ali? Será que o seu consumo proteico tá bom? Agora, qual que é a possibilidade de dano também? Isso é que pequena, né? Então, assim, tem hora que você fala, cara, quer saber? O problema não é a creatina, né? Eu só acho que as pessoas deveriam focar nas coisas principais, mas é muito fácil para mim e para você falar, porque você é atleta desde pequenininha, eu faço atividade física desde pequenininho, então o básico bem feito, você já faz, eu faço. A gente marcou esse podcast hoje pra tarde, porque de manhã eu não marco. Eu vou malhar. Eu vou treinar. E depois do treino, a minha vida começa. Eu não uso nada. Eu tenho whey lá quando eu quero fazer uma receita doce, alguma coisa que eu tenho vontade. E já teve uma vez ou outra que eu já usei creatina e tal. E tenho meu relógio, meu smartwatch, um tênis bom pra fazer o negócio. E já era. Agora, é claro que a indústria vai tentar jogar. Eu entendo o jogo. Eu falo, as pessoas precisam ter algum grau de inteligência e discernimento. Obviamente que existe a indústria e nós vivemos um capitalismo. Claro. Acho que fundamental entender a questão de risco. E aí vem muito o que o Peter Attia fala sobre suplementação. Alguns suplementos são extremamente seguros. Extremamente seguros. Magnésio. O corpo tem uma inteligência de só absorver o que ele precisa. Só que na balança de custo-benefício, você tem que considerar o impacto para o seu bolso. Então, eu ganho suplemento desde 10 anos atrás, porque eu faço muita atividade física, etc.
Então, gente, eu vou suplementar magnésio, porque se minha demanda, tá, eu não sei minha dieta, blá, blá, blá. Mas, gente, se você tem X dinheiro para investir, invista na alimentação, na atividade bom física, treinador. num bom treinador. E aí é isso que as pessoas precisam, né? Hierarquizar. Eu falo bastante sobre isso. Eu falo, olha, pode ser que você tenha um benefício, pode ser que você tenha uma deficiência, algumas deficiências a gente mede, outras não. Agora, você tem que entender no seu contexto, isso pesa no seu bolso ou você é um cara milionário que tem muito dinheiro? Tá ok, sabe? Eu concordo. Quer usar tênis de placa em todos os treinos? Vai fundo. A Raquel mesmo fala, ela fala, eu ganho, eu vou usar em todos os treinos. Você quer usar a roupa mais dinâmica do... Mas acho que isso eu é acho um assim, pouco Lu, da... Que bom que o dinheiro tá indo pra esse lugar, porque podia estar sendo com álcool. Isso que eu tô falando. Eu né? acho que, ainda assim, a gente tem que incentivar esse ambiente da saúde, né? Que é muito melhor do que o jogo, o álcool, o vício e as coisas negativas. Eu tomo muito cuidado com isso, Lu. Eu fiz meu mestrado em teoria de treinamento esportivo. Eu trabalhei com overtraining no meu mestrado. Eu fiz meu mestrado em educação física, porque também não tinha nada em físio na época. E ali a educação física me ensinou coisas que a fisioterapia não me ensinou. E, basicamente, monitoramento de carga. Né? Então, por exemplo, agora nós temos uma outra onda maravilhosa, que é o beach tênis. Beach tênis é super fácil de jogar, super fácil. Então, assim, não dá pra comparar tênis com beach tênis. Beach tênis, se a gente não jogar nada agora, a gente consegue trocar 4 bolinhas ali. No tênis é impossível, você não vai fazer isso. Você vai demorar uns 3, 4 meses pra fazer isso. A galera tá machucando muito, porque Ombro, a galera... né? Ombro, cotovelo, entorses de joelho. O fisioterapeuta tá adorando isso aí. Mas eu falo, cara, que bom que as pessoas estão se machucando por causa de esporte. Então eles ficam a tarde inteira lá se divertindo, às vezes tem um álcool no meio, toma cerveja entre um set e outro. Eu falo assim, esse não é o problema. Depois a gente tem que reeducar essa galera. Fala, você sabia que tem gesto esportivo de raquete? Então você vai acabar com o seu cotovelo, com o seu ombro. Tem que fazer musculação. Tem que chama um bom professor. Lá no condomínio que eu tenho tem quadra de beach tênis. Eu faço, por que de vez em quando, em vez de chamar só o carrinho da cerveja, chama um professor de beach tênis para ensinar o gesto, as pessoas fazerem. O tênis é um esporte todo de gesto. E o beach tênis também é. O fato de ser fácil não quer dizer que não tem que ter técnica, né? Então, assim, a gente deveria ir nesse caminho ao invés de também tentar demonizar o que as pessoas fazem. Eu acho que qualquer atividade física é válida, mas, de novo, isso gera muita polêmica, porque existem pessoas que estão... Por exemplo, eu achei que a creatina saiu de uma coisa que ela é extremamente útil para as pessoas, que é aumento incremental de força em diversos esportes, para tratar absolutamente tudo. Daqui a pouco nós vamos tratar... Eu já ouvi falar de Alzheimer. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui deve ser muito bom mesmo. E, na verdade, porque a creatina trabalha no mecanismo energético, que ela também está lá no cérebro, aí alguém ligou 2 neurônios e falou, então vou falar de cognição também. E não é. Entendeu? A revisão sistemática que fala isso tem erros gravíssimos, aí também a ciência não ajuda, tem hora. Então, assim, a gente também tem a pseudociência, ciência mal conduzida. E tenha muito vontade de que aquilo funcione, né? Acho que nesse caso... E aí esse cara não é cientista, porque ele não pode o cientista, ele testa hipótese e ele não pode usar a vontade dele. Então, assim, eu ensino isso muito para os meus alunos. Eu falo, olha, gente, se você é muito apaixonado com o negócio, eu não sei se você deveria fazer pesquisa naquilo. Então, na fisioterapia tem muito disso. Por exemplo, eu gosto de pilates. Professor, me orienta um ensaio controlado aleatorizado de pilates. Se a pessoa for muito apaixonada, eu tento demover essa ideia dessa pessoa, porque ela não vai tolerar um resultado negativo. Aumenta muito o risco de viés em diversas etapas. O entusiasmo durante a terapia muda. E eu falo assim, cara, tem um monte de fatores que a gente não vai conseguir controlar com você. Você tem que testar uma hipótese. Eu não sei se funciona. Eu quero que os dados me mostrem o contrário, né? A gente brinca, né? A hipótese nula é a hipótese que você abraça e fala assim, não vai dar certo esse experimento. Se der, os números vão ter que mostrar sozinhos. Não sou eu que vou induzir esses números. E, infelizmente, uma grande parte das pesquisas... elas são feitas por pessoas apaixonadas, elas não são feitas por pesquisadores que são simplesmente curiosos de saber se é esse papel ou essa caneca. Ele quer que a caneca ganhe, e aí não vai dar muito certo. Acho que daí a gente precisa educar um pouco, né, o público e o profissional sobre metodologia científica, né? Eu falo, muitas vezes eu recebo uma crítica, mas esse estudo é muito ruim, só tem 15 pessoas em cada braço. Eu falo... Vamos lá, calma. O que ele queria provar? Qual era a hipótese? E qual é o poder de efeito daquilo? Porque pode ser mais do que o suficiente. Número amostral nem é viés. Então, mas o leigo olha
o número acima de É, tudo. é. Então você fala assim, um estudo com milhões de pessoas, 100 milhões, Pode 1 ser uma milhão. porcaria. Pode ser uma base de dados muito ruim, um estudo observacional. Então, algumas questões que são bem... Sabe o que eu acho que antecede nisso um pouco? A universidade falhou em nos ensinar uma pergunta muito básica, que é assim, ó, será que é isso mesmo? Uhum. Sabe, assim, que eu falo de novo, é a hipótese nula. Fala assim, eu quero saber se essa caneca é melhor do que esse guardanapo. A minha primeira hipótese é, não vai ser diferente uma da outra. Aí eu vou conduzir um estudo e vou observar se o guardanapo é melhor do que a caneca é melhor do guardanapo, ou se eles são iguais. E aí você tem que desenhar um estudo de uma forma que ela seja isenta, com o número de sujeitos necessário para responder sua pergunta. Isso pode ser 10, 12 ou 50 mil. E aí você desenha esse estudo para isso. Então, assim, eu acho que... Eu não vou falando que a gente tem que fazer uma disciplina de ceticismo científico, mas algumas perguntas de racionalidade eu acho que as universidades não estimularam. Isso nem precisa ser o professor de metodologia ou de prática baseada em evidências. Tem que ser o professor de tudo, né? Aquela dúvida saudável, sabe? Aquela dúvida saudável. Eu acho que a medicina tem muito... A gente tem vários casos na medicina, falar assim, né? Aquele caso célebre, por exemplo, pessoas que fizeram um traumatismo craniano, que tinham um edema cerebral agudo. O que trata? Todo mundo fala, bom, tinha muita inflamação, eu vou dar corticoide. Até um dia que alguém falou assim, será que é isso mesmo? E conduziram um estudo bom, grande, multicêntrico, sério, e descobriram que o corticoide aumentava a mortalidade. E tem diversas outras histórias na medicina, então, assim, dá para fazer um livro sobre isso, e que a gente fala, pô, a gente já falhou tanto, né? Igual eu falo, será que a gente não aprendeu muita coisa com a pandemia, né? Antibiótico nunca funcionou para vírus. E foram prescritas milhões de unidades, precisa fazer pesquisa para provar que antibiótico não vai ser bom para vírus? Não, né? Mas tivemos que fazer. E aí que eu acho legal da pesquisa, eu falo, tudo bem, não vai, essa pesquisa eu já sei que vai dar nada. Mas já que está todo mundo usando, eu tenho que ir lá e conduzir. Sim. E fizeram isso. Então, assim, eu acho que tem isso. E depois disso, primeira coisa, a pessoa ter essa dúvida saudável. Ceticismo, questionar, né? Duvidar um pouquinho das coisas, não é ser negacionista, é duvidar, aquela dúvida saudável entre as coisas. Lu, será que é isso mesmo? A gente faz toda hora. A partir disso, então tudo bem, vamos desenhar um experimento e ver o que acontece. Você concorda que algumas vezes, em diferentes áreas, algumas mais, outras menos, a gente tem que usar a melhor evidência que a gente tem no momento? Eu falo porque eu sou cirurgia de formação, e na cirurgia é bastante complicado muitas vezes ter estudos bons. Estudos grandes. Né? É muito difícil, é impossível cegar, o cirurgião, o paciente nem se fale, é mais complexo. E quantas vezes a gente começa a usar uma técnica porque ela foi só testada em 10 casos. Mas é o que a gente tem de melhor naquele momento. E pode ser que daqui 10 anos a gente tenha algo muito, muito melhor. Mas aos poucos a gente está melhorando. Lu, eu acho assim, ó. Isso, de novo, está nos livros mais básicos da metodologia, que eles falam de... Hoje a gente chama isso de certeza de evidência. A colaboração Cochrane fala isso. Às vezes eu tenho um estudo pequeno, não muito bom. Você sabe que não é muito bom, mas é o que eu tenho na mão. E hoje ele está falando que a melhor cirurgia é essa aqui. Tá? A cirurgia da caneca é a melhor. Então nós vamos começar a operar os pacientes que têm aquelas características de acordo com a cirurgia da caneca. Porém, eu tenho que ter o tempo todo na minha cabeça que eu tenho uma incerteza grande sobre a estimativa daquele efeito. Então eu vou continuar observando esses pacientes e buscar outras opções. Aí eu acho que tem que ter um desapego. Se aparecer um novo estudo grande, muito bem conduzido, e a gente descobre que não é bem assim, a gente tem que desimplementar. E o ser humano demora, em média, 17 anos para desimplementar uma prática ineficaz. Um exemplo muito legal da cirurgia é a cirurgia artroscópica de menisco, meniscectomia para lesões meniscais não traumáticas. Degeneração meniscal. O cara tem uma osteoartrose de joelho. E aí, assim, tinha estudos muito grandes e muito ruins que mostravam que o efeito era incrível. Até um dia que um grupo lá na Finlândia, se eu não me engano, resolveu fazer um ensaio controlado e autorizado, controlado por placebo, sedava o paciente. Um só botava o artroscópio dentro, injetava soro, e o outro fazia a cirurgia, tirou, e as linhas eram completamente sobrepostas. Aí todo mundo falou, não é possível, porque na minha prática clínica é muito bom, capa do New England Journal of Medicine, replicaram de novo, fizeram meta-análise depois e falaram, realmente não é. Hoje, os bons ortopedistas, e não demorou 17 anos, foi menos, a maioria dos ortopedistas não faz mais reparo meniscal. Isso é muito louvável da parte deles.
que são os médicos mais próximos de mim. Eles falam, não, diferente de um corredor que teve uma entorse de joelho, fez uma lesão em alça de balde, ele travou, e aí ele tá travando toda hora, esse paciente é candidato cirúrgico direto, que ela é extremamente boa. Aí tem reparo, tem meniscectomia, tem outras coisas. Mas alguém foi lá e duvidou. Esse aqui é o grande barato da minha cabeça. Tem uma outra cirurgia, Lu, que é a injeção de cimento ósseo em fratura osteoporótica de coluna vertebral. Uma doença extremamente dolorosa e horrível. E aí, cara, uma reumatologista australiana, a Rachel Buchbinder, ela pegou o cimento ósseo e criou uma água destilada com cheiro de cimento ósseo. E injetava a água destilada com cheiro de cimento ósseo, porque durante a cirurgia o paciente cheira. Então, assim, o paciente estava completamente cegado. Não houve diferença entre os grupos. Tem outras de coluna vertebral. Eu sei bastante disso na ortopedia. Qual que é o barato? É que os ortopedistas, cara, eles falaram, cara, o que eu vou dizer desse estudo? Porque são estudos com baixíssimo risco de viés e são estudos com milhares de pessoas. Então, assim, isso é muito legal. Quando sai a notícia, você vê que, será que é isso mesmo? Aí você vê uns debates na internet e tudo, aí depois você vai perguntar para amigos meus que trabalham em bloco cirúrgico, e aí, cara, o que tá acontecendo? Ele fala, cara, caiu 30%, 40%, 50%. Os médicos estão buscando outras opções. E assim a vida vai mudando, evoluindo, né, Lu? Senão a gente estava usando penicilina até hoje, para todas as infecções. Eu ainda acho que a medicina, ela tem menos apego. Eu acho, tá? Quando você tá numa área, por exemplo, psicologia, eu vou dar um exemplo, em que o cara é psicanalista, a profissão dele é uma técnica única. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental. Na fisioterapia, eu sou RPGista, eu faço RPG. É muito difícil a pessoa largar. Porque se aquilo... É tudo que ele faz na vida dele. Eu brinco, não é um rótulo feio, não, mas eu brinco que é um malabarista de uma bola só. A psicanálise dá umas tretas, né? Eu já acompanhei. Eu não devia nem ter falado essa palavra. Mas é assim, ó, então assim, isso é importante, mas assim, é o cara que só faz aquilo. Então, quando vem, a primeira reação é de ódio, de furor, a pesquisa tá furada, esse cara é bandido e tal. E eu falo, não, cara, alguém foi lá e fez, ele nem te conhece, nem sabe quem você é. E se o estudo for... E às vezes eles falam assim, olha, o estudo é ruim, e aí ele deu negativo, e eu falo, cara, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Estudos ruins tendem a dar positivo. Isso é uma mensagem que a gente podia deixar no podcast, assim. Estudos mal conduzidos, eles tendem a exagerar o efeito. Se o ruim deu negativo, o bom não vai dar positivo, Luciana. Ele não vai dar. Isso é um erro conceitual, que aí eu falo, a faculdade realmente está errando em não educar as pessoas, porque quando você tem um estudo enviesado, ele tende a dar boas notícias. E aí, olha que loucura. E é por isso que a gente gosta muito de pseudociência. Porque o nosso cérebro automaticamente gosta de notícias boas. Exato. A gente busca, espera e quer. O ser humano, o seu cérebro quer. O seu cérebro não quer falar assim, fizemos um estudo e não encontramos nada. Né? Por exemplo, quantos ensaios clínicos foram feitos para a vacina de HIV? Dezenas, 100% deu errado. Todo mundo quer que dê certo. No dia não que quem sair, não quer que dê certo. Todo mundo quer, entendeu? Então assim, tem algumas mensagens que eu venho capturando nesses 20 anos fazendo isso que eu faço, em que eu percebo que o comportamento ele é humano. Ele é humano e que a gente tem que ensinar isso para eles, falar, bom, o que eu posso fazer, né? Mudar de opinião. Puxando o gancho da psicanálise, em algum momento ficou pesado, assim, não sei como é que você lida com um hater ou com comentários mais agressivos ou com questões muito apaixonadas. Em algum momento você falou, nossa, tá pesado. Como é que você lida? Porque você tá muito exposto, são muitos seguidores, algumas plataformas. Isso impacta? Você fica mal-humorado? Eu já fiquei muito. Eu acho que eu fui muito bem treinado lá no Facebook, na fisioterapia. Lá eu entrava pro fight mesmo, sabe? Eu era mais jovem e tudo. E teve essa conversa com a minha esposa que mudou minha vida. Ela conta essa história que ela falou que eu disse isso pra ela. Eu falei assim, Lu, eu só quero educar os meus amigos. Ela falou, você não está conseguindo do jeito que você está se comportando. Você tá com ódio demais. Você precisa botar o cara do lado, igual você faz na sala de aula. Fala, quando alguém vai no seu curso de PBE, ninguém sai falando mal. Aí fala, não, ali tem um professor ensinando. Aí a gente meio que virou a página um pouco. A gente tem
eu falo a gente porque a gente é um time mesmo Aham. de pessoas que fazem a produção de conteúdo, de assim, olha, eu nunca falo o nome de pessoas. Se eu falar é para elogiar. Então eu tenho um estilo de Sim. comunicação que eu poderia ter o triplo de pessoas se eu Você fosse. não faz react, por Eu exemplo. não faço. Eu nunca vi. Não faço. Eu não faço. Eu também não faço. Se eu fizesse, eu tinha 5 vezes mais, Eu mais, sei. mais seguidores, mais processos. Eu E nunca mais também. dor de cabeça, né? Mais dor de cabeça. Não quero. Eu quero deitar na minha cama e dormir. Já teve umas situações ou outra que algumas pessoas reagiram e eu vi que eu errei a mão. Eu não tenho nenhum problema de ir lá e arquivar. Já fiz algumas vezes, errei, já pedi desculpa. Nunca pediram retratar, nada disso. Eu não sangro em tanque de tubarão, não. Mas algumas vezes eu falei, gente, eu fiz uma informação incorreta. Mas é tão legal que os seguidores meus são tão bonzinhos que às vezes eles vêm no particular e falam, professor, teve uma vez que eu queria falar alguma coisa, lorazepam, e eu falei diazepam. Um monte de gente falou assim, professor, eu acho que você errou o nome do medicamento. E eu tinha certeza que eu tinha falado o nome certo, eu falei errado. E aí o vídeo todo ficou errado. E o vídeo tava super engajado, eu falei, arquivei na hora. E falei, galera, errei, errei, esquece tudo que eu falei. Eu gravei tudo de novo e fiz de novo. Eu tenho pouco hate atualmente. Ou porque eu bloqueei muito. Eu não acho inaceitável a pessoa chegar te xingando. Sim. Uma outra coisa é a pessoa falar assim, professor, não precisa nem ser professor, olha, eu não concordo por isso, tal, você não leu isso aqui. Isso é do debate. Eu sou pesquisador, eu aguento, eu tenho 200 artigos publicados. O que eu mais faço é eu mandar artigo para alguém ler e a pessoa falar que não gostou e eu tenho que corrigir até ficar bom. Eu não tenho esse problema, a minha formação acadêmica me blindou disso. Então a crítica minha é uma coisa normal da vida. Se você me ligar um dia e me corrigir um conteúdo, eu vou ficar extremamente agradecido. Agora, agressão é difícil. Então, às vezes, algumas vezes, eu tomei uma decisão por muito tempo. Falei assim, cara, o cara chegou xingando, ofendendo a família. Na pandemia foi um horror. Porque as coisas também ganharam Uma muita proporção, polarização. E acho que essa polarização que começou ali na pandemia e que segue, né? Deixa, às vezes, a pessoa mais cega em relação até o que você está falando. Ela entende aquilo como um lado da história. E é difícil. Eu também, no começo, acabava respondendo sempre com muita educação, tentando educar as pessoas. Mas eu falo, algumas pessoas não querem essa educação, não querem aprender, então... Às vezes, eu dou uma ou duas chances, assim, se a pessoa continuar agredindo, eu falo, cara, é melhor bloqueia, bloquear né? e acabar, e não é Exato. maldade, nem Não é. nada, não, e tal, e eu tiro, essa pergunta sua que você fez, todo podcast você perguntou isso comigo, eu acho que as pessoas têm uma impressão que as pessoas me agridem muito. Não é verdade. É porque você não foge dos temas mais sensíveis. Isso pra mim é nítido. Você não é isentão, assim. Não. Falando de ciência. Não. Mas você não foge dos temas a homeopatia, psicanálise, etc. Você tá... Lu, porque eu acho... é fácil falar mal de soroterapia, sei lá. Eu acho mais fácil. É mais fácil bater. É mais fácil bater. Agora... É mais difícil falar de... Querida Lu, eu acho que a ciência não veio para a humanidade para fazer as pessoas felizes. Ela veio para resolver os problemas da sociedade. E, às vezes, a ciência... 80% da pesquisa mundial clínica ela é negativa. Então, aquela história... Eu tenho um dado... Depois eu vou pegar de transplante da sua área. A cada 100 ideias da oncologia, ideias que saem lá do modelo animal, 3% vão virar produtos na indústria farmacêutica, ou cirurgias, ou rádio, ou químio, ou qualquer coisa. Em média, na média, você pega todas as áreas da medicina, é 20%. Então, de cada 100 ideias que alguém vai falar assim, estudo de Harvard encontrou que curamos a esclerose lateral amiotrófica, eu falo, caramba, esclerose. Oi? E aí eu vou lá e leio, aí ela em 6 camundongos. Essa ideia vai morrer no meio do caminho. Ela vai morrer. Eu uso essa tabela agora em todas as minhas aulas. Eu vou te falar que a gente tem essa experiência no dia a dia, porque nós temos um Lean lá do transplante, né? Que é o laboratório de experimentação em animais. E a gente faz pesquisa desde animais até pesquisa clínica final. E de tudo que a gente testa em animal, o que de fato chega no ser humano, pequena. É uma fração o número pequena, mágico, Lu, se você excluir a oncologia, é 21%. Se você colocar oncologia, é 13,8%, 14%. Então, assim, é muito normal, e eu já eduquei minha plateia para isso. É muito mais comum eu chegar e dar uma notícia não muito boa do que uma notícia boa. Mas a outra questão, as pessoas falam, mas é pesquisa em animal, mas a gente precisa dela. Precisa. Não tem como não passar por essas tem que etapas. Passar. Então, eu falo, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque, obviamente,
você tem que entender a importância de cada tipo de pesquisa, mas para chegar no que de fato vai funcionar no ser humano, você passou pela pesquisa em célula, depois em animal e etc. A pesquisa básica, como o próprio nome fala, é o alicerce da pesquisa, né? A fundação. Mas ela vai ter que testar até chegar ao ensaio clínico de fase 3 e provar se aquilo tá legal ou não. Acabamos de ter um caso essa semana, a tal da menina, que é botaram um vídeo de uma pessoa paraplégica andando. Lindo o vídeo, muito legal, uma pesquisa gigante de uma professora da Federal do Rio de Janeiro. Muito legal, mas ao mesmo tempo eu falei, isso é muito perigoso. Isso está dando uma esperança, está muito precoce. E o caso, né, eu acompanhei também, teve um caso que foi agudo no momento da lesão. Foi 24 horas após a lesão. Então não são para lesados medulares que crônicos, já... não tem, então... e tem diversos níveis de lesão, a gente não sabe. Então assim, eu quero, enquanto ser humano, membro da sociedade, que isso se converta em benefício para a sociedade para uma fração. Eu tenho certeza que não é para todo mundo. Certeza. Ninguém vai falar que é para todo mundo. Nem a professora lá vai falar. Nem ela falou. 2, vai demorar muito ainda. Vai demorar muito. Então, assim, porque as frases que saem da imprensa, voltam na imprensa, assim, professora faz o paraplégico andar. Eu falo, meu Deus, aí quando eu vi o vídeo, a minha primeira reação foi assim, cara, eu tenho certeza que é picaretagem. Eu fui ler, não era. Aí vi a professora falando, e aí eu comecei a conversar com pessoas da área de neuro, e aí eu aprendi um monte de coisa, e eu falo, tá bom, cara, mas se a gente conseguir fazer 10% se recuperarem, cara... É muito bom. É muito maravilhoso. Então, assim... A ciência tem a velocidade dela, Lu. As ciências da saúde têm a velocidade dela. Nós não vamos conseguir acelerar muito. A gente até deu uma acelerada bizarra na pandemia, né? Que foi, assim, recorde o que a humanidade conseguiu fazer para a produção de vacina. O que acho que pode acelerar outros processos. Mas ainda assim, eu tenho medo das coisas muito rápidas. Eu também tenho. Eu acho que na questão da Covid... É que ali era uma pandemia. Eu acho que ali tem... Primeiro, a gente sabe muito mais de vacina do que a gente sabia nos anos 70. Sim. Então, assim, existiam as plataformas, os modelos, os testes, é claro. 2, todo mundo, o planeta Terra inteiro estava exposto ao risco. Sim. 3, dinheiro infinito para fazer pesquisa. Então, assim... melhores cabeças... As melhores cabeças se uniram. O laboratório farmacêutico foi para cima. 43 vacinas candidatas, só 8 venceram um ensaio clínico de fase 3. Continuou. Se naquela tabela que eu te contei, é 33% vacina. A cada 100 vacinas criadas, 33 vão vencer um ensaio clínico de fase 3. Não foi diferente. Só foi rápida porque tinha dinheiro infinito, todo mundo queria e a coisa saiu. Eu acho a interpretabilidade dos estudos de vacina para a maioria das pessoas completamente errada, mas muito errada, sabe? Então, assim, eu já falei isso algumas vezes, assim, bizarramente errada. Algumas muito entusiasmadas, outras completamente incorretas e assim por diante. Eu também não gosto, não. Mas eu acho que o normal é que será mais rápido. É que será mais rápido. E aprender sempre com os erros. Então, assim, eu sou muito fã desse estudo. O estudo da vacina da dengue, da Takeda e do próprio do Butantan. São estudos incríveis. Eles têm que esperar a sazonalidade da dengue chegar para poder imunizar essas pessoas. E às vezes a sazonalidade não acontece. Então eles tiveram que ir para o Vietnã, países tropicais, o Brasil, a Indonésia. Eles coletaram. Falei, cara, olha o exército de gente trabalhando. E conseguiram montar 2 vacinas muito boas. E que provavelmente vão mudar no futuro. Sabe? Então, eu acho que a ciência tem o caminho dela, tem a velocidade. Tem hora que ela é mais lenta do que a gente gostaria. E de vez em quando ela tem uns spikes, assim, uns pulos muito rápidos de conhecimento e tudo. Então, assim... Isso tudo é muito fascinante, Lu. Na prática, o que a gente está vendo é que as pessoas vivem mais. Eu não acho que elas vivem pior, acho que elas vivem melhor. Tá na cara. Esses agonistas de GLP-1... Sensacional. Cara, eu sei... mas ela a maior revolução, acho, da medicina nos últimos anos. Eu tenho duas, eu não sei se você vai concordar comigo. Eu não vou falar de cirurgia, tá? Porque eu tenho pouca habilidade disso. Os análogos de GLP-1, todas as semaglutidas, idas da vida... Eu lembro que há 2 anos atrás eu li o ensaio clínico de fase 2, a retratutida, que nem está no mercado, é muito mais potente. Muito mais. Tal. E os anticorpos monoclonais. Sim, total. Dermatite atópica. Mudou tudo. Tudo. E aí eu descobri que, por exemplo, isso tem muito na medicina veterinária, já está ajudando um monte de cachorrinho, de gatinho, que a gente não sabia, Luciana. Isso é fantástico. Eu falo dos análogos. Há quanto tempo a gente está testando tudo para esteatose hepática? E era...
clássico, né? De negativo, 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 e o paciente chega e é uma epidemia e vários vão para transplante. Verdade. O análogo foi positivo, publicado no New England. Então, assim, Verdade. a gente procurava um medicamento para tratar a gordura no fígado, que é os 40% da população tem gordura no fígado Tivemos hoje. que emagrecer a galera. E assim, doença para cardiovascular, diabetes, osteoartrite de joelho. Então, Tudo assim, New England. é uma revolução. É uma revolução. Agora, revolução. é claro que aí eu acho que a galera perde a noção disso. É claro que agora, como a escala de pessoas utilizando esses medicamentos foi para casa dos milhões, é claro que vai aparecer evento diverso que não foi capturado dentro do ensaio clínico. E aí nós temos que ajustar bulas, né, ver perfis, fenótipos que não deu certo. Eu até brinco, né? Isso é muito bom para quem tolera a medicação. Sim. Cerca de 20, 30% não tolera a medicação. Mas, de novo, olha que legal, Lu. Quando você entende como é que ciência funciona, farmacovigilância, por exemplo, quando você começa a acompanhar isso, você fala, cara, o sistema funciona muito bem na farmacologia. E isso é muito legal, cara. E eu acho que também houve uma questão de disruptura, assim, as pessoas usando sem indicação, sem prescrição, sem acompanhamento, porque quando você começa a olhar quem usa com uma indicação precisa, um acompanhamento profissional, a chance de evento adverso é muito menor, a chance de adesão ao tratamento, então também tem tudo isso que acho que também é natural do ser humano, né? Todos os ensaios clínicos dessas drogas, eu vi que o desafio é como que você sobe essa dose. Né? Se subir muito rápido, ela te dá um coice, a pessoa tem muito evento adverso. O da retratotida eu vi de fase 2, que eram 8 doses, eu vi que o problema ali era a subida de dose. E para eles tentarem, porque ali eles, das 8, se eu não me engano, eles escolheram 2 e a que está sendo testada agora em fase 3. Mas os resultados são incríveis. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa boa vindo. Porque às vezes, quando a gente está nesse papo de PBE, a gente falou um pouco do Kennedy, a gente vai para um lugar meio deprê, quando, na verdade, o que está acontecendo com a humanidade é fantástico. Agora eu vou voltar para o deprê, porque, bom, a gente está vendo tudo isso. Vacina, como é que explica o número de pessoas hoje anti-vax nos Estados Unidos, né? As pessoas que optam por não vacinar, e aí voltando ao sarampo, coqueluche, terraplanista, e assim, a anticiência é muito, muito difícil para, acho que nós, desse ambiente, aceitarmos, entendermos, em pessoas que, teoricamente, foram educadas, e, né, a gente não está falando de pessoas que não tiveram acesso à escola. A gente tem visto um aumento também desse extremo anticiência no mundo, né? Eu acho que, de novo, né, o movimento antivacina, ele sempre existiu. Né, começa lá com aquele estudo falsificado lá da Lancet, né, da tríplice viral, se eu não me engano, e que por que não deu muito ruim? Porque, de novo, os meios de informação eram mais lentos, mais limitados, etc. E aí a gente tem não é meia dúzia eu estou usando uma meia dúzia de lunático, vou tentar usar um termo bem assim, que o microfone pegou nesse cara, e aí ele faz um negócio genial, Lu, que a gente faz muito mal. Ele pega casos extremos de pessoas que, após ao uso daquilo ali, se deu mal, e aquilo ali passa a ser regra. Né? Tá vendo essa pessoa que tomou essa água dessa caneca aqui? Ela morreu 2 horas depois da caneca. Conclusão, foi a caneca. E publica, e entra em revista predatória, revista ruim, e faz vídeo. Eu quero alertar você, faz um vídeo com todos os gatilhos e ganchos mentais que podem acontecer, caiu no WhatsApp e já era. Vai no grupo da família, tia Eu vivo falando pra galera, gente, se você não quer gostar da vacina de Covid, é uma coisa, não vacinar seu filho contra febre amarela, meningite, né? Não pode. Exato. HPV, entendeu? Eu falei assim, a minha esposa não teve essa oportunidade de tomar vacina para HPV, minha mãe não teve, você não teve, a minha filha teve. A minha filha, foi um momento de celebração na minha casa, eu fiquei assim, falei, que legal, cara, eu tô salvando a minha filha. Público, né? Público. No Brasil, de graça. Tá lá, cara. Então, assim, de novo, Lu, a gente tem que partir para cima desses caras, entendeu? Então, assim, aí, de novo, por isso é que eu acho que a comunicação científica, por exemplo, pelo jeito a gente tem um estilo parecido. Não é igual, mas é parecido. Mas tem que ter o cara do React também. Tem que ter a Mari Krieger, que veste de faz vírus. Comédia e eu falo, ela é artista. Acho incrível. Mas ela é artista. Você nunca vai conseguir. Eu nunca vou conseguir. Meu marido fala, você é muito séria. Ele fala muito isso pra mim. Olha que eu melhorei bastante. Mas eu falo, eu tenho uma formação acadêmica, eu tenho quase 50 anos, eu sou professora
da faculdade, eu sou presidente da sociedade. Eu não posso ser muito divertida, engraçada Não. e fazer muita piada, porque eu tenho outros papéis que são... Então, mas eu acho fundamental, de fato, ter essa pessoa. Então tem gente que tem Cada gente um com tem o seu pegadas mais estilo, agressivas. E não assim, tem- eu vou dar exemplo, Lu. Tem hora que eu fico exausto de ir em congresso. E eu falo, cara, mas se alguém me convidou, cara, eu tenho que subir Você no tem palco que e ir. falar. Entendeu? E aí eu descobri assim, eu adoro vestir as roupas da Minimal Club, que eu sou influência deles. Mas na hora eu tenho que botar terno. É. Porque o cara bota terno também. Porque ali é aquele contexto, É né? aquele contexto. Então, assim, eu gosto de ir pro CrossFit, mas aquele dia eu não vou pro CrossFit porque eu preciso subir no palco e ter a oportunidade de conversar com 500, com 600, com 1.000 pessoas, seja com 10, e passar o recado e falar, galera, não faz isso. Uhum. Né? Eu tenho os dados, eu tenho os contradados pra gente falar isso. E aí, cara, isso me move pra caramba. Não, e pensa o impacto que você tem, que obviamente na rede social é um impacto relevante, mas a pessoa tá ali, para quem tá ali te ouvindo, que muitas vezes é um profissional que já tá atuando ou vai começar a atuar em breve. Então, acho que é fundamental, assim, acho que é fundamental. Eu acho que a gente tem que fazer o papel e jogar a mensagem. Eu tenho uma frase da Natália Pasternak, eu falo que a Natália Pasternak é minha madrinha de comunicação científica. Ela falou assim, a nossa missão é fazer a informação correta circular. Eu nunca mais esqueci essa frase que ela me ensinou. E a outra é, as pessoas mentem utilizando o nome da ciência. Eu acho que essas frases, essas duas frases não têm erro, elas são perfeitas. Veio da boca de uma pessoa que lutou muito pela ciência. Ela trabalha em nível governamental. O Instituto Questão de Ciência, ela vai num outro nível. E ela sempre falou assim, Léo, tem que ter pessoas que vão lá na Câmara dos Deputados, igual eles vão. Tem pessoas que vão, igual eu e você, que nós vamos nos profissionais. Tem que ter a Mari Krieger da vida que vai nos pacientes. Isso. Entendeu? Na população. E aí a gente tem que fazer. E os podcasts. E aí sei lá, você vai no podcast, os sócios, por exemplo, o cara fala assim, eu entrei no podcast, você tava lá, você e um outro colega, e vocês falaram que vacinas não causam autismo. E por causa disso eu vacinei meu filho. Isso é fantástico. Então assim, você tem que ficar plantando a sementinha e repetir. E de novo, como você é professor e eu também... Professor não tem preguiça de explicar a coisa 100 vezes a mesma coisa. Porque a gente dá a mesma aula pra turma. Te dá a mesma aula aula, pro quarto cara. ano faz 20 anos. Então, eu Você vai também. 4 turmas. Então, por que falar mais 400 vezes no E as YouTube? pessoas têm a mesma dúvida sempre. E que é legítima. Isso, Que bom que ele tá te perguntando. Porque tem cara que tem... Eu acho que existe uma fração da sociedade que não quer saber. Não quer saber. Ela já decidiu. Ela é atleticana, ela não quer ser cruzeirense. Eu entendi e tá ok. Então, assim, esses eu não luto. Agora, tem uma galera que, na verdade, ela tá ali querendo que a gente traga alguma informação bacana para ela. E aí você pesca o cara e, às vezes, eu brinco, ela é pescada por mim e por causa do meu perfil, ela vai seguir você, ela vai seguir o André Bach, ela vai seguir o Cadu Viterbo, ela vai seguir a Mari Krieger. E esse sistema, ele se alimenta. E ele cresce, porque o sistema concorrente, ele se alimenta também. Muito. Eles se ajudam muito. Eles se ajudam muito. Eles se ajudam muito. Então a gente precisa eu- usar a mesma estratégia porque ela funciona. Eu acho. Então, assim, eu acho que, por exemplo, assim, coisas igual você tá fazendo aqui agora. Você fez um podcast que é seu e você traz uma outra pessoa para dividir a audiência. Isso ajuda muito. A gente precisa parar de fazer. Eu sou da galera. Eu sempre quis agregar as pessoas. Eu faço isso o tempo todo no meu podcast. Eu trago gente que vende o mesmo curso que eu. Sim. Pra ir pra lá, pra sentar do meu lado, que eu falo, cara, às vezes você não quer, às vezes o estilo dele te atende melhor do que o meu. Eu brinco lá, o melhor é o meu, mas você pode atender o dele. Mas é para isso, para que a gente passe uma mensagem, fazer a informação correta circular o tempo todo e repetir várias vezes. E aí, Lu, isso é tão verdade. Como é que eu tenho um perfil de 445 mil pessoas falando de ciência? O seu tem quase 200, né? É porque você é delicada, é inteligente? Eu não acho que é não. Eu acho que é porque a galera tá interessada no seu conteúdo. Entendeu? As pessoas querem esse tipo de informação. Você deve receber muito agradecimento. Muito. Eu recebo muito. Nossa, obrigado. Hoje eu fiz um conteúdo sobre um estudo. As pessoas, nossa, obrigada. E assim, em geral, profissional de educação física, etc. Claro. Porque ele não tinha visto aquilo. Ele não tinha... Ele E não a tem gente tempo. perdeu a noção, Lu. Lu. Às vezes, trabalhando como personal...
10 horas no dia, que dia. horas ele vai... Então, Buscar informação. querendo ou não, ele vai se informar ali no transporte, no Uber, na rede social. Olha que loucura que a gente fez, Lu. Tem hora que a gente fala assim, meu vídeo flopou, ele teve 6 mil visualizações. 6 mil? 6 mil pessoas. É muita gente. É um estádio de futebol pequeno, lotado de gente, entendeu? É claro que é legal quando o vídeo pede 1 milhão, pega 100 mil e tal. Mas tem hora que eu falo assim, toda hora, alguns amigos meus que estão fazendo comunicação, eles falam assim, o meu vídeo flopou. Eu falei, cara, teve 10 mil pessoas viram o seu vídeo, cara. Muita gente. É muita gente. Vocês estão perdendo a noção da realidade toda hora. Bom, esse papo poderia durar mais umas 2 horas. Então, eu acho que como a gente tem o Magic Coffee em comum, e de novo agradecendo a oportunidade da gente estar aqui hoje, graças a Magic Coffee. Léo, super obrigada. Queria que você colocasse para quem tá te descobrindo agora, é a exceção, tenho certeza, mas onde te achar. E falar um pouquinho sobre o Instituto também, que eu acho que é um caminho muito sensacional para quem quer se formar um pouco mais em PBE. Legal. Ô Lu, obrigado pelo convite, eu adorei, tá? Foi uma honra. Acho que o caminho central das pessoas me encontrarem no Instagram, @leo_costa_pbe, lá você vai me achar. Tem todos os links de Tem tudo. todos os links lá. Eu sou fundador do Instituto de Prática Baseada em Evidências. A gente fundou o Instituto em 2018 e a ideia do Instituto é auxiliar clínicos a tomarem boas decisões clínicas. Qual clínico? Qualquer profissional de saúde. Tá? E correlatos. Então, nós temos advogados que trabalham com direito em saúde, engenheiros biomédicos, jornalistas, a gente tem informações para eles. O nosso carro-chefe é um programa que chama Formação em Prática Baseada em Evidências. Que a pessoa nunca leu um artigo científico na vida. Aprender o básico. Ela vai sair do básico até a coisa mais avançada que ela quiser. Ela tem modos avançados e básicos. Se ela quiser parar no básico, ela vai saber fazer o beabá bonitinho. Mas é raro. A maioria das pessoas faz o básico, querem consumir o avançado também. E nós temos uma segunda vertente no Instituto, que é formar pesquisadores. Então, a gente tem cursos de como fazer revisão semática, como fazer ensaio clínico, curso de estatística, curso de escrita, tem um monte de coisa lá. Então, assim, mas o central é isso. E a gente tem uma comunidade, que é uma comunidade de leitura de artigos científicos. O nome é horrível, é LPPI, que é Leia a Porra do Paper Inteiro. Tá? Que é uma sigla que os alunos criaram, em que eles pediram. Toda semana eu leio um artigo científico, todo marcadinho e tal, e a gente cobra um valor muito baixo para as pessoas entrarem lá. O que eu tento fazer? Deu a treta da semana, esse é o artigo de leitura. Leva pra lá. Então eu tenho lá uma leitura de 30, 40 minutos, em detalhes. E o legal da comunidade LPP é que muitos divulgadores científicos entram lá, pega esse conteúdo e replica na rede dele com um vídeo de 3 ou 4 ou 5 minutos, um podcast que eles quiserem. Então, o site nosso é www.institutodepbe.com.br. A gente vai deixar na descrição do vídeo. Legal. Todos os contatos, arrobas, etc. Obrigada. Obrigado, Já Lu, fica sua simpatia. Convite para uma próxima e Sempre pra chamar, eu gente tô fazer aqui. alguns conteúdos muito bacanas juntos. Vamos fazer. Obrigada, gente. Até Obrigado. a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.